Bem, eu fui indisciplinado e eu quero contar nesse vídeo o que fez eu ser indisciplinado, né? Como é que eu me sinto sobre isso. Porque de vez em quando eu só não sei se eu tô sendo muito duro comigo mesmo. Bem, basicamente, pra quem já me acompanha no canal ou tá chegando agora, eu opero na bolsa de valores. Eu tô fazendo uma prova de uma mesa proprietária, tá? E o que acontece é que eu moro no Brasil e para eu conseguir ser lucrativo, eu preciso comparecer todo dia, porque se tiver entrada, se tiver a possibilidade de fazer um trade, né, eu vou fazer o trade, né. E é muito importante que eu compareça todos os dias, porque senão eu vou estar influenciando na taxa de acerto, eu vou estar influenciando no real retorno que a estratégia poderia estar me dando, que era para estar me dando. Porque se eu perder um dia que era para eu ter pegado um trade que teria feito dinheiro, eu vou deixar de pegar esse trade. E foi isso que aconteceu nos últimos 2 dias. E eu não sei o que faz mais doer no meu peito, tá ligado? A ideia de eu ter sido. De eu ter falhado com uma coisa que eu me propus a fazer. Eu não sei se isso machuca mais. Ou o fato de eu ter perdido 2 trades lucrativos em 2 dias seguidos, tá? Gravar e falar sobre ajuda um pouco. E eu tô fazendo isso porque dá conteúdo, né? Mas basicamente, cara, eu me sinto extremamente mal por isso, sabe? E olhando para erros passados, porque já até aconteceu antes, porque antes meu real problema era acordar cedo, sabe? Mas dessa vez foi realmente por indisciplina. Já vou explicar o que aconteceu para isso acontecer. Mas para mostrar para vocês sofrerem um pouco comigo, eu não vou sofrer sozinho, mano. Se liga, esse era o primeiro trade que eu perdi, tá? 2 para 1, né? 2 de retorno, 1 de risco. Super interessante. E o que doeu mais foi o de ontem que eu perdi, tá? Que foi esse daqui, ó. Esse daqui, meu amigo, ai meu Deus. Eu teria entrado aqui, ó. Bem nesse pontinho aqui. E teria conseguido um retorno de 4, tá? Porque os meus trades, pra quem não entende, eu tenho 2 takes. Um de 2, que fica aqui. E outro no 4, que fica mais em cima, né? Vai depender do tamanho do stop, mas é isso. Eu posso gravar mais em outro vídeo pra vocês. Mas é isso. Pode continuar assistindo o vídeo aí. O que aconteceu antes foi que eu tinha dificuldade pra acordar cedo, pra dormir cedo e acordar cedo, né? E eu já tinha perdido antes. E a dor do passado, ela não machuca mais tanto quanto a dor de ontem, né? Porque é uma dor muito recente. Mas ela reforça o fato de que talvez eu ainda tenha o que aprender. Ou ainda tenha, tipo, ainda tenha formas de agir de forma ainda melhor por ter errado novamente, sabe? Então, bem, sem mais delongas, eu vou falar o que aconteceu. Basicamente, hoje é quinta-feira. Segunda-feira eu acordei, de domingo para segunda eu dormi perfeitamente. Consegui fazer essa transferência, migrar, né, do final de semana para o início de semana, que tem muita gente que tem dificuldade de fazer isso. Consegui fazer tranquilamente, graças a Deus, eu acordei cedo, pá, fiz tudo que eu tinha que fazer. Normalmente eu opero de manhã, eu fico olhando os gráficos, depois eu vou treinar. Beleza. Terça-feira, acabou que de segunda para terça eu dormi na casa de um amigo. Por quê? Porque me convidaram nessa família a terça-feira mesmo eu ir para uma casa de retiro que eles têm, sabe? E não tinha problema, eu ia levar meu notebook, ia trabalhar lá. Só que daí, como eu dormi de segunda para terça na casa desse meu amigo, que eu sou amigo dele e da família, mano, você não pode esperar que todo mundo vá ter uma rotina igual a sua, tá? E esse cara, ele tá de férias, ele faz faculdade, uma vida diferente da minha. E ele, além de ser o meu melhor amigo, né, e a gente gosta de fazer muitas coisas juntos, pô, o cara não acorda de manhã pra operar, tá ligado? Então ele não tava preocupado com isso. E nem é responsabilidade dele se preocupar, tá? E aconteceu da gente ficar acordado até um pouco mais tarde, a gente jogou tipo um videogame ou outro, tá? Cara, me dói de falar isso, porque tipo assim, eu ainda enxergo que eu não sou quem eu queria ser, tá ligado? Em tempo real. Porque, tipo assim, eu achava que eu fosse melhor do que isso pra não errar isso mais, sabe? É só errando e sofrendo um pouco, parece que as próximas vezes ficam mais claras, vamos dizer assim, de você prestar atenção e falar, não, isso não é pra mim, eu não vou fazer isso, não quero fazer isso. Porque eu sei que se eu dormir tarde, eu sei que se eu ir pra casa de um amigo, eu sei que se eu fizer isso agora de noite, eu vou ter dificuldade pra dormir, que eu vou ter dificuldade pra acordar, que eu vou ter dificuldade pra treinar direito, né? Então,
A responsabilidade vai muito mais além, né? Do que simplesmente acordar cedo. Porque teve dias, assim, que eu fiz coisas de noite que eu não me arrependo, sabe? Que eu queria ter feito. Que eu deixei de dormir cedo pra fazer, que eu fiz e que eu ainda assim acordei cedo no dia seguinte e fiz o que eu tinha que fazer, sabe? Mas, em dias comuns, na maior parte dos dias, o que é esperado de você? Que você não só se obrigue a acordar cedo, porque isso não se sustenta no longo prazo. Você não pode fazer merda todo dia de noite e esperar que você vai acordar bem no dia seguinte. O que você tem que fazer é se responsabilizar muito antes. Então isso vem das suas atitudes antes de dormir, do dia seguinte inteiro, talvez, tá? Porque eu, quando eu precisei acordar cedo, começar a dormir cedo para acordar cedo para operar de manhã, eu tive que mudar minha rotina completamente, tá? Eu tive que começar a treinar de manhã, eu tive que começar a jantar mais cedo, eu tive que começar a mudar tudo isso, tá? Ignorar ligações de trabalho de noite, para eu conseguir, tá ligado? Conseguir terminar meu dia mais cedo e dormir, entendeu? Tudo isso só para ir dormir mais cedo, sabe? Só para vocês verem, entenderem a situação. Porque quando você dorme muito tarde, se você é um daqueles caras que na adolescência jogava videogame, ficava acordado mais tarde no Discord, enfim, sempre teve o hábito de dormir mais tarde, assistindo vídeo no YouTube, fazendo não sei o que, você vai saber que depois de fazer isso por anos é muito difícil você mudar, né? Mas não tem desculpa, tá ligado? Eu precisei mudar isso, estou mudando agora. Eu acho que é um processo de anos até eu me acostumar novamente com um horário novo, sabe? Você sabe que é complicado, tá ligado? E a gente basicamente que dorme tarde não entende o que é dormir mais cedo no sentido de, não, dormir mais cedo é só ir dormir mais cedo, é só estar apagando 2 horas antes. Não, não é isso. Porque quando você vai dormir mais cedo, você tem que comer mais cedo. E você tem que terminar atividades do seu dia que você vai ter agora que terminar 2 horas antes, pelo menos, para você conseguir comer antes de dormir. Então, tipo, tá vendo que muda tudo? Então, é complicado, mas eu já tô há 6 meses nisso, já passou de 6 meses já. Eu não espero que... Eu esperava que fosse mais fácil. Eu sempre vejo as coisas de uma forma muito direta, muito objetiva. Então, eu sempre olhei, beleza, eu vou ter que acordar esse horário, a estratégia é esse horário, beleza, eu vou acordar esse horário e vou operar. Mas, tipo assim, no início era assim, né? E eu tive a sorte de pegar um streak de wins no começo dessa estratégia que fez eu passar da primeira fase da minha prova, né? Pra quem não entende a mesa proprietária e como é que eu vou fazer pra ficar rico, enfim. Capaz de eu fazer outro vídeo sobre isso, mas foi isso que aconteceu. É complicado, mas eu acredito que o erro dessa vez não foi, sem dúvidas, por causa do sono, da dificuldade de dormir cedo. Foi isso, irresponsabilidade. Irresponsabilidade é um termo muito amplo. Existe uma palavra mais específica que eu queria trazer e falar pra vocês. Mas foi a abdicação, abdicar. O fato de eu ter abdicado de ações importantes que eu deveria ter feito no dia anterior, sabe? Pra vocês verem como tudo influencia no sucesso. Então, tipo, realmente, eu acho que o sucesso é um modus operandi do ser, do fazer, constantemente, tá? Então, o modus operandi basicamente é como você vive, como você opera diariamente o tempo todo. Eu acho que é isso que eu quero dizer, pelo menos quando eu falo, né? Então, eu acho que o modus operandi para o sucesso é literalmente você estar constantemente wired, conectado com o que você deve fazer em seguida. Isso não significa trabalhar o tempo todo, muito pelo contrário, significa que você saber exatamente o que fazer, e quando fazer e como fazer o tempo inteiro, entendeu? Então eu tô almoçando agora, beleza, eu tenho coisa pra fazer, eu vou conseguir terminar até a hora de eu ir dormir? Não, o que eu posso passar pra amanhã? Já passou da hora de eu parar de trabalhar? Já passou da hora de eu comer? Eu já treinei hoje, eu posso treinar agora pra eu ter que treinar de noite antes de dormir, porque normalmente quando eu treino de noite antes de dormir eu não consigo dormir direito, enfim. Então são muitos aspectos, sabe? Eu acho que eu consegui passar valor pra caralho pra vocês nesse vídeo. Era o meu objetivo. E também desabafar, mano, porque é muito foda, velho. É muito foda. Tipo assim, você vê o gráfico e na direção que você teria comprado, na direção que você teria vendido, e você não ter tomado essa ação. É algo momentâneo, vai passar. E eu espero levar algo de mais valor do que o próprio dinheiro e avanço que eu poderia ter conseguido na minha prova, no meu teste, desses trades, que é o aprendizado, para não cometer os mesmos erros de novo. Eu acho que isso que é o de mais valor e que eu tenho a chance de tirar disso. Por isso que é tão especial, tá ligado? Tipo, é uma coisa muito maior que eu conseguir do erro do que as próprias vitórias. Porque provavelmente eu erraria novamente se não tivesse acontecido agora, tão cedo, né?
Bem, poderia ter acontecido antes, talvez eu poderia ter tirado esses aprendizados antes. Eu não me vejo como uma pessoa incapacitada a ponto de não enxergar que eu poderia ter feito diferente muito antes, há meses atrás. Mas eu acho que tem uma frase de um cara que eu gosto muito, que é do Andrew Tate, é um careca, não sei se vocês conhecem, mas ele fala que o homem só aprende da forma mais complicada, sendo quando ele se fode da pior forma possível é que ele aprende de fato. Então, eu acho que eu aprendi. E, bem, que esse vídeo fique de registro aí para as próximas vitórias que vão vir em seguida, né? Para vocês verem a merda que eu passei antes de conseguir fazer uma grana preta com a bolsa. Mas é isso. Tamo junto. Um beijo para vocês. Tamo junto. Um abraço.